O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Putin faz visita à cidade ucraniana ocupada de Mariupol. Tivemos essa visita do Vladimir Putin no último dia 18 de março, sábado, um dia depois dele ter sido declarado, sido expedido o mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Rola até uma teoria da conspiração aí nas internets, nos twitters e tudo mais, de que na verdade teria sido um sósia, né, do Putin que visitou Mariupol, mas pelas imagens, né, transmitidas pelas redes oficiais do governo russo, ele conversou com moradores de um novo bairro, né, que foi reconstruído ali, com prédios novos, enfim, visitou um dos apartamentos, né? Aí ele perguntou para uma senhora lá se ela gostou do novo apartamento. Aí ela disse que é um pedacinho do céu que temos aqui e agradeceu o Putin pela vitória, né? Então, assim, uma coisa bem, obviamente, de propaganda, né? E a visita dele tanto, né, talvez para mostrar um desafio ao mandato do TPI expedido no dia anterior, mas talvez principalmente, até porque essa visita talvez tivesse, né, provavelmente era planejada há mais tempo, mostrar ali a ideia de que agora são territórios russos, né, de que essa população é russa, então o presidente da Rússia, né, está indo lá para ver o bem-estar dessas pessoas, a construção das coisas. Então é esse o recado, né, muito provavelmente, que essa visita quer passar. A gente vai falar da visita do Xi Jinping ao Putin no próximo bloco, tá, gente? Aí então fica aí, não vai embora. Isso. Daqui a pouco a gente fala. Isso, depois do intervalo. Então, assim, porque senão vai ficar muita coisa ao mesmo tempo, então a gente separou, né, em Europa e Ásia, a Bacia do Pacífico, e a gente colocou a visita do Xi Jinping. Você quase falou o nome do filme vencedor do Oscar. O que eu falei? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, quase. Isso, quase lá. Praticamente. Que se fosse lançado no Brasil nos anos 80, se chamava Uma Lavanderia Muito Louca. Né? Se o filme Ganhador do Oscar tivesse sido lançado no Brasil nos anos 80, ele se chamava Uma Lavanderia Muito Louca. Então a gente vai, né, continuar aqui em outras notícias ucranianas, mas então assim, essa notícia da visita do Putin a Mariupol é interessante por esse discurso, né, de que, olha, esses territórios agora são russos, né? Esses territórios são parte da Rússia, e Mariupol, que foi um dos principais focos de resistência, né? Na região ali de Azovstal, né? A siderúrgica e tal. No fronte de guerra temos duas notícias, tá? No dia 20, a Ucrânia anunciou que atacou, que explodiu, né, atacou com sucesso um depósito de mísseis russos que fica na península da Crimeia. Tá? Inclusive era um depósito com mísseis de cruzeiro. Tá? E segundo o governo ucraniano, eles realizaram um ataque com drones, tá? E explodiram esse depósito de munições russos. Segundo os russos, inclusive, os ucranianos teriam mirado em regiões civis. Isso daqui é importante de mencionar porque ambos os lados desse conflito, né, estão começando a passar por uma escassez de munições e de equipamentos. Tá? A gente vai continuar abordando isso, né? Óbvio que a Ucrânia, tendo apoio dos Estados Unidos, ela vai ter um apoio indireto muito maior. Os Estados Unidos têm milhares de carros de combate em reserva, a gente já falou isso em outros programas, mas hoje, munições, tá? Obuses, mísseis, esse tipo de equipamento, os semicondutores utilizados para a produção desses equipamentos, eles estão em escassez.
Tá? A gente comentou recentemente, né, que os Estados Unidos iam levar munições que estavam em Israel. A Alemanha, né, tentou comprar as munições que o exército brasileiro tem para os seus veículos. Então, uma explosão de um depósito de mísseis de cruzeiro é uma questão importante. E também, essa semana, teve um anúncio muito importante, tá? Que a gente ainda vai repercutir aqui. Na verdade, eu muito provavelmente vou escrever uma coluna sobre isso, tá? Uma coluna lá na Gazeta sobre esse assunto. A Índia anunciou que vai diminuir as suas compras militares russas, porque a Rússia não está cumprindo os contratos. Por quê? Porque a Rússia, em vez de enviar o carro de combate, em vez de, né, o popular tanque, né, em vez de enviar as peças para a Índia cumprindo seus contratos, está mandando para o front. Tá? E eles não estão conseguindo fazer as duas coisas. Já teve mais de uma vez em que imagens comprovaram que veículos que tinham destino de exportação foram vistos sendo utilizados por tropas russas. Dependendo do tipo de veículo, pelas características, pelo tipo de sensores, enfim, você consegue determinar isso. Então, é uma notícia interessante de ficar de olho. E do lado ucraniano, isso também se aplica, tá, gente? Porque, por exemplo, a Polônia... né? A Polônia, basicamente, ela não tem mais carro de combate para enviar para a Ucrânia sem comprometer a sua própria defesa. Né? A Polônia já enviou centenas de tanques para a Ucrânia. Tá? Essa semana também saíram imagens de que os russos voltaram a tirar veículos antigos que estavam em depósitos, em reservas, né, para colocar na linha de frente. Então, é uma guerra de atrito que está consumindo muito material militar do mundo inteiro. E claro, quem esfrega as mãos com isso é a indústria bélica, que vai assinar contratos poupudos, vai vender muito armamento por aí, né? Recentemente a Polônia anunciou que vai comprar o sistema de foguetes dos Estados Unidos, o HIMARS, por mais de 10 bilhões de dólares, né? Então também tem isso. E a outra notícia é que a Rússia realizou ataques aéreos em 2 cidades ucranianas com drones, segundo a Rússia atingindo usinas, né, de energia, e segundo os ucranianos os ataques deixaram 9 civis mortos. Tá? Falando em munição, falando em questões bélicas, né, o Reino Unido, essa semana, anunciou que, junto com os seus veículos Challenger 2, vão enviar munições com urânio empobrecido, tá, para a Ucrânia. Primeiro, isso não significa uma arma nuclear, tá? Isso é importante contextualizar. Usa, né, digamos assim, o rejeito do processo de enriquecimento do urânio, que ainda tem, né, algumas propriedades radioativas, e você usa isso, por exemplo, em munições. E basicamente todas as potências do mundo têm esse tipo de munição. Isso, inclusive, também é utilizado nas blindagens. Né? Um tempo atrás, alguns dos ouvintes devem se lembrar, né, que eu comentei que os Estados Unidos não desejavam enviar alguns dos seus carros de combate para a Ucrânia, porque eles tinham blindagem de urânio empobrecido e as regras dos Estados Unidos proíbem esse tipo de exportação para países não da OTAN. Né? Então, esse tipo de munição faz com que ela tenha uma maior capacidade de penetração de blindagens e, principalmente, torna ela muito inflamável. Tá? A munição com urânio empobrecido, ela, no impacto, ela pega fogo. Em bom português, tudo que tiver dentro do veículo começa a pegar fogo. Os fios, as munições, as pessoas, né, foram muito utilizados na Guerra do Golfo, inclusive, lá em 91. Só que é importante mencionar uma coisa aqui. E isso é uma discussão que tem muito forte, especialmente nos Estados Unidos. Eu e o Matias já repercutimos aqui notícias, por exemplo, de veteranos de guerra que pedem indenizações ou maior cobertura devido a problemas de saúde decorrentes do seu serviço militar. Elas afetam as pessoas que manuseiam esse tipo de munição. Tá? A radiação é pequena, mas ela existe e, principalmente, são gases muito tóxicos, emitem gases muito tóxicos, especialmente quando queimam, enfim, nem o Matias somos nem físico nem químico, tá? Mas o fato é, elas têm sim uma propriedade tóxica que pode afetar as pessoas que manuseiam esse tipo de equipamento. Tá? A Rússia disse que
o Reino Unido está escalando ainda mais o conflito e abrindo a porta de uso de armamentos, né, com propriedades nucleares, né? Lembrando que não é uma arma nuclear propriamente dita. Inclusive, né, o Medvedev, mais uma vez, soltou lá umas bravatas dele, né, disse que ia explodir Londres, alguma coisa assim. Ele disse também de tacar um míssil em Haia, né, enfim, coisas desse tipo. Né? Lembrando sobre Haia, né, que os Estados Unidos não têm autoridade moral nenhuma para falar de Haia, e quem admitiu isso essa semana, inclusive, meu caro Matias, muito curioso, foi o senhor Joe Biden. O senhor Joe Biden falou, olha, é muito bom, indício interessante, porque assim, o anúncio do mandado de prisão do Putin foi na sexta-feira que a gente gravou, então a repercussão foi nos dias seguintes, né? A gente já explicou as questões legais, mas o Biden, no fim de semana, perguntaram para ele, e aí, o que você acha? Ele falou, não, é importante do ponto de vista moral e tal, mas lembrando que nós também não fazemos parte da corte, e então nós não vamos participar desse processo, coisas assim. E tentou fazer também o meia-culpa em relação aos 20 anos da guerra do Iraque, no qual ele, como senador, foi favorável à época. Pois é, Joe Biden foi favorável à guerra do Iraque. E era também, se eu não me engano, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Né? Possível. Queria que o Haiti afundasse no mar, né? Então é aquela coisa. O Joe Biden, né, ele parece um baita cara legal em contraste. Né? Porque, né, em contraste é o opositor dele. Mas assim... quem acha que o Joe Biden é esse baita cara legal também, né? Assim, eu não tenho dúvidas de que ele é muito bom para os seus eleitores e para os Estados Unidos, da porta para dentro, né? É isso, da porta para dentro. Inclusive, a Procuradoria-Geral da Rússia, meu caro Matias, disse que vai abrir uma investigação criminal contra os procuradores do Tribunal Penal Internacional, pois eles estão deliberadamente acusando uma pessoa inocente de um crime. Tá, então, estão dizendo, o Putin é inocente, então vocês, por acusarem ele, estão incorrendo em um crime. Também não vai dar em nada. Nessa semana também tivemos outro episódio de interceptação, né, de um avião dos Estados Unidos, no caso um bombardeio B-52, né, que é um dos aviões mais longevos em serviço no mundo. Né? O B-52 é da década de 1950, inclusive. Né? E ele foi interceptado por caças russos no Báltico. Né? E é, né, a mesma coisa que a gente falou no programa passado sobre você interceptar aviões dos Estados Unidos no Mar Negro. Né? Falando em escassez de munições, meu caro Matias, nessa semana, na terça-feira, a União Europeia elaborou um plano, tá, de cerca de 2 bilhões de euros para fornecer 1 milhão de munições de artilharia para a Ucrânia nos próximos 12 meses. Tá? Parte disso vai vir de basicamente você vasculhar os arsenais europeus pelo que estiver sobrando, pelo que puder ser enviado, e também produzir de maneira emergencial projéteis para a artilharia ucraniana, tá? O nome do projeto em inglês foi o Collaborative Procurement of Ammunition, tá? Então, assim, a busca colaborativa por munição foi assinada por 18 países, né? Lembrando que são 27 países da União Europeia, tá? Só 18 assinaram, dentre os que ficaram de fora, tenho certeza que a Hungria é um deles, tá? Então, assim, a escassez de projéteis hoje, gente, é um fenômeno que está atingindo todas as potências, inclusive o lado ucraniano/ocidental. Por quê? E aí a gente vai voltar a explicar uma coisa que a gente já explicou antes também. Isso não quer dizer que não tem mais munição na Europa, que não tem mais munição nos arsenais dos Estados Unidos. Significam que os níveis estão muito baixos e os Estados Unidos não têm, dando exemplo dos Estados Unidos, né? O país vai falar, olha, se a gente mandar mais munição, a gente vai comprometer a nossa própria defesa. Assim como a Rússia também faz isso. A Rússia está tirando tanque velho do depósito. Tá, tem imagem, isso não é narrativa, tá? Nem nada. Mas em parte, por quê? Porque a Rússia não tem como mandar todo o seu exército para a guerra de uma vez só, considerando o tamanho das suas fronteiras. Ela tem que manter um nível
de capacidade operacional mínimo, independente da guerra. Então você tem que ter um nível mínimo de munições e todo esse tipo de coisa. Mas estamos chegando num ponto muito, muito bizarro que não ocorria basicamente desde as guerras mundiais. Tá? Que é você ter uma escassez de munições, para a gente ter uma ideia do tamanho desse conflito na Ucrânia. Tá? Muito maior do que qualquer conflito que a gente teve no passado recente. Tá? A verdade é essa. Em quantidade de material bélico, especialmente. Não estou falando em vidas, não estou fazendo comparações de que alguma vida importa mais, estou falando em termos de material bélico. Tá? Na Rússia, né, nós tivemos novas acusações criminais, né, contra o Oleg Orlov, né, que era um dos presidentes da Fundação Memorial e que foi um dos laureados com o Nobel da Paz ano passado, por querer desacreditar as Forças Armadas russas. Tá? O premier japonês, o Kishida Fumio, visitou Kiev essa semana. Tá? Ele visitou, inclusive, o memorial aos mortos de Bucha, tá? E essa visita do Kishida Fumio, ela tem três questões mais interessantes, né, meu caro Matias? Primeiro delas é o seguinte: o Japão vai sediar o G7 daqui a pouco. Tá? E ele era o único líder do G7 que ainda não havia visitado a Ucrânia. Então, muito provavelmente, as autoridades dos Estados Unidos, de outros países, devem ter falado: pô, Kishida, visita a Ucrânia, né? Para você não destoar, tal, né? Para, assim, parecer que está todo mundo no mesmo patamar. Segundo, ele visitou a Ucrânia basicamente ao mesmo tempo em que o Xi visitava Moscou. Então, isso é interessantíssimo, porque, né, Japão e China, né, estão num momento antagônico, né, tem todo um passado recente da dominação japonesa, das atrocidades japonesas, do período imperial fascista japonês no continente, e você fazer essa visita simultânea não é à toa. Né? O Japão não tem fornecido munições diretamente para o conflito, porque a Constituição japonesa proíbe, né? O Japão tem fornecido materiais humanitários, mas vamos lembrar, o Japão tem uma das principais indústrias bélicas do mundo. Tá? O Japão produz muito material bélico também. E terceiro, tem uma outra questão, que é o Kishida Fumio, ele foi eleito, né, melhor dizendo, o distrito eleitoral dele é em Hiroshima. Então ele foi também à Ucrânia para alertar contra os perigos de uma guerra nuclear, para falar contra o eventual uso de armas nucleares. Depois da visita japonesa, o FMI anunciou que vai emprestar 15,6 bilhões de dólares para a Ucrânia num pacote de financiamento nos próximos 4 anos, tá? Sendo que essa grana não poderia ser utilizada para compra de armamentos, tá? É para financiar a dívida ucraniana, sustentar a estabilidade financeira e questões também humanitárias e de reconstrução. Na prática, entretanto, isso vai contribuir para o esforço de guerra ucraniano, porque a grana que você, né, a grana para, por exemplo, assistência humanitária vem do FMI, então dinheiro que os recursos do próprio Estado ucraniano podem ser mais direcionados, né, para o esforço de guerra. Inclusive essa semana, falando, né, nas instituições de Washington, né, o Banco Mundial publicou uma nova avaliação afirmando que a reconstrução ucraniana pelos próximos 10 anos vai custar mais de 400 bilhões de dólares. Tá? Apenas a conta, tá, de recolher o entulho das cidades destruídas, meu caro Matias, está avaliado em 5 bilhões de dólares. Tá? Isso é muita, 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 muita grana. Tá? Falando na visita do Kishida Fumio, né, o governo russo, né, anunciou, né, que fortaleceu as suas defesas antiaéreas nas ilhas Kurilas, né, cujas 3 ilhas mais ao sul são reivindicadas pelo Japão. Né? As Ilhas Kurilas são um arquipélago no extremo leste da Rússia, que meio que ligam, né, a península de Kamchatka na Rússia até o arquipélago japonês. Eram ilhas japonesas até a Segunda Guerra Mundial, foram ocupadas pela União Soviética então, e o Japão reivindica as 3 ilhas mais ao sul, dizendo que não foram ilhas tomadas pelo Japão no período da sua expansão imperialista, mas que são ilhas parte do seu arquipélago tradicional.
Aí uma notícia que eu tenho certeza que você vai adorar, meu caro Matias, que é o seguinte. Diga lá. Nessa semana foi inaugurado em Moscou, né, o Centro Russo Tufão de Aikido, cujo presidente, digamos assim, de honra, é o Steven Seagal. E dentre, né, as atividades do Centro Tufão de Aikido, eu não consigo não pensar no Murilo Benício em Avenida Brasil, vão treinar militares russos em Aikido, né? Lembrando que assim, o Steven Seagal é uma figura muito caricata, uma figura bizarra, a palavra é essa, desculpa. É um cara que já foi acusado, inclusive, de assédios violentíssimos contra atrizes. E ele tem a questão dele ser muito, né, dele ser um dos maiores dans de Aikido, mas tem gente que diz que isso é fraude também, que assim, que ele tem uma carreira avançada no Aikido, mas que depois não chega a tudo isso. Depois ele fraudou e tal. E aí o governo ucraniano ficou tirando sarro e postando no Twitter imagens dele participando de uma dança típica russa, em que ele claramente não sabe o que ele está fazendo, então ele fica balançando os braços sozinho e tal. Tem a história que o Steven Seagal que teria ensinado o Anderson Silva a dar aquela bicuda na cara. Enfim. Mas o fato é, nós temos agora... O fato é que ele é muito próximo do Putin, né? Inclusive, já teve até um cargo simbólico, né? Foi condecorado. Enfim. Então agora, militares russos vão aprender Aikido no Centro Tufão do Steven Seagal. E novamente, o Steven Seagal... Assim... A gente tá falando dessa notícia só pra tirar sarro mesmo, tá, gente? Por favor. Primeiro, porque não é um centro de Aikido que vai mudar a guerra. Segundo, porque o treinamento de artes marciais das Forças Armadas Russas, né, pelo menos até esse conflito, era muito sólido, é muito tradicional. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre o judô, né, que foi levado por Oriente Médio, especialmente por consultores militares russos. As Forças Armadas Russas desenvolveram diversas técnicas corpo a corpo, como o sambo, né? Enfim. Então não é o Steven Seagal que vai vencer a guerra. Segundo, ele é uma figura bizarra, já foi denunciado de coisas seríssimas, entendeu? Então, assim, não vamos levar o Steven Seagal a sério aqui, não. E ainda na esfera esportiva, Felipe, durante a semana tivemos, né, o Conselho Mundial de Atletismo realizado em Mônaco, pela World Athletics, né, que é o atual nome da antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo, no qual eles tiraram, né, a suspensão dos atletas russos por conta do esquema de doping, só que eles seguem punidos agora por conta da guerra. Pois é. Então, tipo, mudou, só que não. Mas eles foram inocentados do doping? Não, é que a suspensão venceu, tá. Só que agora eles seguem banidos por conta da guerra na Ucrânia. Lembra que a gente já criticou muito essa medida, né? Enfim, mas discute-se agora, né, se nos Jogos Olímpicos a serem realizados no ano que vem em Paris, eles poderão competir, né, tanto os atletas russos quanto bielorrussos, por bandeiras neutras, né? E finalmente, né, para notícias de Rússia e guerra e tal, a Hungria, tá, o governo húngaro, anunciou ontem, dia 23 de março, que não cumpriria o mandado de prisão contra o Vladimir Putin, caso ele entre na Hungria, tá? Dizendo que o país, né, é signatário do Estatuto de Roma, né, porém, segundo a lei russa, a lei húngara, né, ele não poderia ser preso. Tá? Mas assim, a Hungria não apenas assinou o Estatuto de Roma, ela também ratificou o Estatuto de Roma. Então assim, a Hungria está abertamente falando que não vamos cumprir o tratado que nós mesmos assinamos. Veja que eu não estou entrando no mérito, né, das acusações contra o Putin, nesse caso. O que eu estou falando é que a Hungria assinou e ratificou o Estatuto de Roma, consequentemente é parte do TPI, e agora está falando, não, a gente não vai prender o Putin se ele pisar aqui. Poderia até saber, ia ser muito melhor se falasse, não, o Putin como presidente ele teria imunidade pela lei húngara, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas não, foram lá na cara dura, o porta-voz do Orbán,
né, o senhor aqui Gergely Gulias, tá, que é na verdade é o chefe de gabinete do Orbán, não é nem porta-voz, é chefe de gabinete, e disse que não vamos prender e é isso aí, a gente só vai cumprir quando for conveniente para nós. É basicamente isso que ele quis dizer. Tá? Da guerra, meu caro Matias, nós vamos começar o nosso giro europeu, né, pelo restante da Europa. Começando pelos Balcãs. Né, vamos da Ucrânia para os Balcãs, para ficar tudo tranquilo. No sábado, né, tivemos a assinatura de um acordo mediado pela União Europeia, né, com a presença do chefe da diplomacia europeia, o Josep Borrell, que acha que o mundo é uma selva e a Europa é um jardim, de um acordo para a normalização de relações entre Sérvia e Kosovo. O evento de assinatura, inclusive, foi precedido de horas de conversas, né, entre o primeiro-ministro de Kosovo, o Albin Kurti, o presidente da Sérvia, o Aleksandar Vučić, e o Josep Borrell e os seus diplomatas. Tá? As conversas foram na cidade de Ohrid, que fica na Macedônia do Norte, ou seja, tudo ali na antiga Iugoslávia. Eu quero muito mais fácil, refaz a Iugoslávia, entendeu? Pronto, e ganha a Copa do Mundo, ia ser um timaço e ponto final. E é um passo para a normalização, né, segundo a conferência de imprensa. Temos ali a foto da cerimônia de assinatura, todos com a devida expressão de nádegas, para ficar num termo family friendly, né? E seria inclusive parte, né, de um processo de ascensão da Sérvia à União Europeia. Tá? Importante, o tratado, tá, o texto, não significa o reconhecimento de Kosovo pela Sérvia. Porém, pelo acordo, a Sérvia se compromete a não bloquear a participação de Kosovo em organizações internacionais, especialmente as Nações Unidas. Tá? Só que aí tem uma pegadinha, né? Que é o seguinte: a Sérvia pode assinar, né, um texto, né, dizendo, olha, a gente se compromete a não bloquear a entrada de Kosovo, por exemplo, na ONU. E aí ele vai lá, pega o telefone, liga pro Putin, já que para o país entrar na ONU ele tem que ser aprovado no Conselho de Segurança da ONU, e fala, Putin, bloqueia esse negócio para mim. Então vira aquela coisa, né, de good cop, bad cop. Ele fala, olha, a gente assina, a gente quer normalizar as nossas relações, né, queremos esse processo. Então, assim, o documento, ele faz toda uma manobra retórica para tentar ser o que é, de fato, né, um reconhecimento de Kosovo pela Sérvia, embora sem ser de jure. Tá? E vamos ver como é que vai ser, porque, assim, sinceramente, gente, eu acho que esse documento não vai dar em nada. Tá? Da Sérvia, nós vamos para Montenegro, meu caro Matias, já que nesse último dia 29 de março tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais. Tá? Em primeiro lugar, ficou o atual presidente, né, o ex-presidente, atual presidente, ex-primeiro-ministro, né, o Milo Đukanović, aquela figura que a gente já explicou no programa passado, retrasado, né, que é uma figura muito importante, né, na formação do Estado montenegrino pós-separação da Sérvia. Ele, repito, né, ficou em primeiro, com 35% dos votos, e em segundo lugar ficou o Jakov Milatović, né, que é um economista, ele é um político jovem, recente, e o partido dele, né, tem um nome muito, muito ambíguo, meu caro Matias, eu não sei direito o que eles querem, né, se chama Europa Agora. Então, o que esse partido quer, que vocês acham, né? Ele quer Montenegro na União Europeia. Essa é a pauta do partido, basicamente. Seguindo o exemplo dos croatas. Isso. E ficou em segundo lugar, com 28,9% dos votos. E em terceiro lugar ficou o Andrija Mandić, né, que é o presidente do Fronte Democrático, que é o partido, por sua vez, pró-Sérvia e pró-Rússia. Tá? Então, né, a gente sempre menciona isso, né, que nos países da ex-Yugoslávia muitas vezes existe essa cisão entre os pró-União Europeia e os pró-Rússia. Né? Então, os pró-Rússia, nesse caso, ficaram em terceiro e teremos o segundo turno das eleições agora em abril.
De Montenegro a gente cruza o Adriático rumo à Itália, meu caro Matias, já que tivemos protestos no último final de semana em Milão e outras cidades contra, né, a restrição do governo italiano à adoção de crianças, ao registro de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo. A gente repercutiu no programa passado aquela medida administrativa, né, imposta basicamente ao governo de Milão. Tá? Então, agora, nesse último final de semana, tivemos diversos protestos contra essas medidas. Da Itália a gente sobe o ladeirão, vamos até a Suíça, tá? Onde o grupo UBS, né, que é um grande conglomerado, né, o UBS vem de Union Bank of Switzerland, Banco da União da Suíça. Não confundir com a Unidade Básica de Saúde. Tá? Não tem Zé Gotinha lá eles cobram. Tá? Se você for tomar a vacina no Banco da Suíça, pode até ter vacina, mas você vai cobrar. Mentira, não deve ter vacina. Mas, idiotices à parte, o grupo UBS anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços. Tá? Eu vou colocar no seguinte... Uma questão aqui, tá? O Credit Suisse, gente, até ano passado, ele valia... Né, avaliavam, melhor dizendo, que ele valia a casa de 1 trilhão. E ele foi comprado por 3 bilhões. Entendeu? Ele foi, 3 bilhões nesse caso é o literal troco de pinga. Tá? E claro, essa compra é para evitar um efeito dominó, né, de que a quebra do Credit Suisse leva à quebra de outros bancos e tal, né, o sistema bancário internacional está sendo bastante afetado, e quem vai falar mais disso é a Vivian, tá, no bloco de hoje, na coluna dela de hoje. Aí a gente desce o ladeirão, vamos até a Alemanha, meu caro Matias, né, começando pelo fato de que uma operação policial para prender um integrante do grupo Reichsbürger, né, que é um grupo neonazista, resultou em um policial alemão ferido, tá, nessa prisão de um dos integrantes do grupo, né, aquele grupo que envolvia, né, um príncipe, entre aspas, né, alemão. Também na Alemanha, recomendar para vocês a leitura de uma matéria na Folha de São Paulo do nosso queridíssimo Reinaldo José Lopes, um abraço pro Reinaldo, maior especialista brasileiro em Tolkien. Isso não é uma piada, isso não é um gracejo nosso. Ele que é repórter, né, de temas de ciência na Folha de São Paulo, trabalha também com divulgação científica, e ele fez uma matéria bastante completa, né, sobre as notícias que foi revelado que o Beethoven não era um Beethoven, tá? Fizeram um mapeamento genético de 5 mechas de cabelo do compositor Ludwig van Beethoven, né? Compositor de algumas das mais famosas sinfonias, né? Incluindo o hino Alegria, que é o hino da União Europeia, né? Ode Alegria. Ode Alegria. E descobriram que ele não é um Beethoven. Né? Porque o mapeamento, né, do cromossomo Y, né, dele não bate com os familiares dele, né, da família Beethoven, tanto vivos hoje quanto, né, ancestrais dele. Então, assim, muita gente focou, né, nas questões de saúde dele, né, que ele teria, né, ele tinha cirrose, tinha outras questões, enfim, ele tinha ali problemas de saúde, mas o fato é que alguém pulou a cerca, tá? Ou a mãe do Beethoven, ou a avó do Beethoven, enfim, alguém na linhagem feminina do Beethoven pulou a cerca e o Beethoven não é um Beethoven, tá? Ele era filho de outra pessoa desse ponto de vista. Tá? Então, é isso. Beethoven não era um Beethoven. O Beethoven é um compositor, lembrando, não é um São Bernardo. Lembrando que pai quem cria. Não estamos questionando isso. Estamos questionando, é uma fofoca de 200 anos de idade. E também a Alemanha, hoje, tá, dia 24, a gente acabou de falar do Credit Suisse, as ações
tá, do Deutsche Bank, né, que é o maior banco da Alemanha, caíram 14%. E assim, há muito tempo já que a gente fala aqui do Deutsche Bank, né? Teve aquele episódio dos bônus milionários e tal. Se o Deutsche Bank quebrar, gente, aí vai virar Mad Max. Tá? Não, brincadeiras à parte, né? Mas assim, aí é uma notícia bastante preocupante. Aí cruzamos o Reno, vamos até a França, tá? Primeiro, para agradecer todos os elogios, todo o carinho dos nossos ouvintes, né? Muitos deles comentando que gostaram muito da nossa cobertura, da nossa avaliação sobre, né, a questão da reforma da Previdência na França. Então agradecemos eles, agradecemos a nossa querida Fran, né, que continua postando muita coisa muito interessante lá no Twitter dela. Vamos recomendar de novo que sigam, né, Fran_Becher, tá? Becher, tá? Ela que reside em Paris, então tá assim, eu tô até com um pouco de dó dela, porque as fotos dela daqui a pouco só tem lixão, né? Mas enfim. Inclusive, salvo engano, ela estava hoje no jogo em que a França atropelou os Países Baixos. Fiquei com a impressão dela vendo o perfil dela. Então continuam os protestos contra a reforma previdenciária francesa. Segundo os organizadores, tivemos um protesto com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Uma coisa muito interessante, muito importante, é o fato de que as refinarias continuam bloqueadas e o aeroporto Charles de Gaulle corre o risco de ficar sem querosene de aviação. Tá? A gente está falando de uns aeroportos mais movimentados do mundo, talvez, acho que o segundo mais movimentado da Europa, né? E nas manifestações de ontem tivemos 457 detenções, assim como 441 agentes de segurança feridos, né? E o governo declarou que a extrema-esquerda quer atacar a República, usando uma retórica extremista. Pois é. E tivemos, né, meu caro Matias, os dois votos das moções de censura contra a reforma, né? A gente explicou no programa passado que o mecanismo constitucional que o Macron usou para impor, né, a reforma da Previdência previa o fato de que, se metade da Assembleia Nacional votasse contra, ela estava anulada e o governo, né, o gabinete, caía. E aí nós tivemos 2 moções de censura, tá, meu caro Matias? Uma delas foi promovida pelos liberais e independentes e pelo Partido Ecológico, ou seja, grupos de esquerda e de centro-direita, com a ideia de ser uma votação ampla, tá? E aí, dos 573 votos, eram necessários 287. E a oposição teve quantos? 278, ou seja, por 9 votos a reforma não caiu. Vou relembrar um comentário que eu fiz no programa passado. O Macron certamente passou umas 24 horas no telefone recebendo os caras no Eliseu e a primeira-ministra também, recebendo o partido do Republicanos. Tá? Lembrando que em outubro do ano passado, numa outra moção, a oposição conseguiu 239 votos. Então mostra que o governo está sangrando. Isso, né? Porque e os republicanos que seriam chave para isso, porque os republicanos são oposição ao Macron, mas a favor da reforma da Previdência, o partido do centro-direita francês. E 19 deputados republicanos votaram a favor da moção de censura. Tá? Foram 88 votos do Reunião Nacional, da Marine Le Pen, ou seja, extrema-direita, 74 votos do França Insubmissa, ou seja, esquerda radical, 31 votos do Bloco Socialista, que é o Partido Socialista da Anne Hidalgo, que é de centro-esquerda, 22 do Grupo Ecológico e Verde, 22 do Bloco também de esquerda radical do Partido Comunista, 19 dos republicanos, 18 dos liberais independentes e 4 de independentes sem filiação. Tá? Então, assim, foi muito por pouco. E aí depois tivemos um segundo voto que foi promovido pela Reunião Nacional, que a oposição de centro e de esquerda se comprometeu a boicotar, para não parecer que era um apoio à Reunião Nacional. E por que a Marine Le Pen então promoveu esse negócio? Para saber quais deputados ela pode um dia, quem sabe, dar uma ligada, né? Conversar um pouquinho, fazer um convite. E aí teve 94 votos.
88 da Reunião Nacional, 3 dos republicanos, 2 independentes não inscritos e 1 do Bloco Socialista. Tá? O partido de centro-esquerda votou junto com a Reunião Nacional da Marine Le Pen. Então, né, esse aí vai mudar a filiação dele em breve, eu acho. Tá? Mas tivemos então as 2 moções de censura e o governo francês sobreviveu por pouco. Então, a reforma da Previdência foi aprovada, tá valendo pelos mecanismos constitucionais. Embora, repito, a legitimidade dela vai continuar sendo questionada pela população, tá? Várias pesquisas mostram que a maior parte dos eleitores não concordaram com o uso do mecanismo constitucional, então a gente tem que ver como é que vai ser isso daí, tá? Porque, repito, a legitimidade vai continuar sendo questionada. E aí o Macron, como ele não estava satisfeito, né, em apenas usar esse mecanismo constitucional, ele também decidiu falar bobagem. Né? E aí ele participou de uma entrevista na televisão, né? Foi a primeira aparição dele na televisão francesa em praticamente 2 meses. Tá? Ele dizendo que era uma necessidade financeira, porque existe uma questão demográfica. Hoje a França tem 17 milhões de aposentados, em 2030 terão 20 milhões, né? Não seria possível manter o mesmo sistema. Ele disse que respeitou, né, a oposição, ouviu outras propostas, ouviram outras críticas, e aí ele falou assim: é inaceitável quando grupos utilizam violência extrema para agredir parlamentares porque não estão contentes com alguma coisa. Perfeito, seu Macron. Assim como foi inaceitável o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio e o que aconteceu no Brasil. Aí você vai me desculpar, seu Macron. Não dá para comparar. Porque aí a gente está falando de grupos extremistas que acreditam em teorias da conspiração, que sofreram um processo basicamente de lavagem cerebral, movido por grandes interesses, movidos por uso de aparato de rede social, de distribuição de informação, de campanhas de desinformação em massa, né? A gente está falando de violência política basicamente gratuita, a eliminação do adversário apenas por ser um adversário político, com pessoas protestando contra um ato concreto, tá? Porque assim, o cara que invadiu o Capitólio acreditando que a eleição foi fraudada, o cara que invadiu Brasília acreditando que a eleição foi fraudada, que o Xandão mudou a configuração da urna eletrônica, ele está acreditando numa teoria da conspiração, em algo irreal. Nesse caso, a gente está falando de algo concreto. E um fato político. Isso, de um fato político. Tá? Não é, se ele tivesse invadido o Palácio do Eliseu, dizendo que o Macron é satanista e quer oferecer o sangue das crianças francesas ao diabo, aí tudo bem, aí caberia a comparação. Mas não, as pessoas estão protestando por, como o Matias falou, um fato político. Tá? Assim como se você tiver uma e faz parte da democracia. Faz parte também. Então, assim, né, quando ele falou violência contra o indivíduo, contra o parlamentar, beleza, né, inaceitável, mas não dá para fazer essa comparação, seu Macron. Tá? Até porque até porque também houve abuso das forças policiais. Isso, a gente vai falar mais disso até por causa dos bombeiros. Mas o Macron, ele esquece que o que colaborou com os protestos foi o mecanismo constitucional que ele mesmo usou. Tá? Então, assim, se ele não tivesse usado esse mecanismo constitucional, se ele tivesse adotado uma votação aberta como foi no Senado, essas coisas também não teriam acontecido. Né? E aí você falou da violência policial, meu caro Matias. A nossa querida Fran trouxe várias imagens legais, inclusive, que é o seguinte: parte dos bombeiros, tá, tomaram o lado dos manifestantes, até porque eles serão afetados também pela reforma da Previdência, né? E os bombeiros são respeitados basicamente no mundo inteiro, acredito eu, né? Porque a profissão de bombeiro requer um altruísmo que é muitas vezes, poucas vezes visto, né? Em diversas profissões. Então, os bombeiros se juntaram aos manifestantes e isso fez com que a polícia mudasse alguns dos procedimentos que estava usando nas manifestações. Nós tivemos centenas de pessoas presas porque a própria polícia sabia que ia pegar mal eles partirem pra porrada em cima dos bombeiros. Primeiro que podia ter trocação, como já teve, acho que foi 2021, né, nos protestos dos coletes amarelos. Sim, inclusive um ouvinte, o Marcelo,
trouxe uma revista da França com um pugilista, né, que saiu na mão com um policial. Isso, e ia pegar muito mal, né? Inclusive teve o pessoal cantando uma musiquinha, né, que é Todo Mundo Ama os Bombeiros, tipo, é que em francês fica mais ritmo, né, mas tipo, basicamente todo mundo ama os bombeiros e eles fizeram parte das manifestações, então isso também colaborou, né, para essa repercussão da violência policial, como você falou, também colaborou, porque, repito, foram centenas de pessoas presas, centenas de pessoas feridas, muita gente teve que ser atingida, centenas de policiais feridos também, tá? Pessoas que tiveram que ser atendidas por gás lacrimogêneo e tudo mais, porque o que a gente está tendo em Paris são batalhas campais agravadas pelo fato de que, vamos lembrar, Paris hoje está um grande lixão, pela paralisação dos garis, que também são afetados pela reforma da Previdência. Então você tem o pessoal tacando fogo no lixão, aí taca o cestão de lixo assim, né, nas barricadas, enfim. Então, isso colabora. E a prefeitura de Bordeaux, nessa última noite, meu caro Matias, tacaram fogo, tá? Na prefeitura de Bordeaux, como parte dessas manifestações. E o rei... Matias, você vai tomar uma decisão editorial agora. Não, agora fica aqui um comunicado para a nossa audiência que a partir desse momento o rei Charles III será chamado de Rei Carlos nesse programa, porque toda vez que eu leio ou ouço o Rei Charles, eu lembro do cantor e pianista estadunidense brilhantemente interpretado pelo Jamie Foxx nas telonas. Então é isso. Aqui pro Xadrez Verbal, a partir de agora, o Rei Charles III será Rei Carlos. Então, é uma decisão editorial tomada de maneira soberana pelo Matias. O Matias está agindo que nem um Bourbon francês. Não, tô brincando, eu concordo com ele. Então, o Rei Carlos III, né, do Reino Unido, cancelou não, né, adiou a visita que ele faria, né, já que ele chegaria, né, na França nesse final de semana, e ele cancelou porque não tem clima para isso, né, não tem clima para o Macron receber ele como se não tivesse acontecido nada, e ele tá com medo da guilhotina. Né, a real é essa, porque aí os franceses vão numa tacada só, né, ter a República no Reino Unido. E pra gente fechar esse nosso giro francês, lembrando, nesse momento aqui a gente fez mais uma atualização, falamos dos votos, fizemos algumas brincadeiras e tal, tentamos escrever a situação em Paris. A explicação mesmo sobre a reforma da Previdência, sobre o mecanismo constitucional, está no programa passado, tá? Então, se você não ouviu aquele programa, se você tá ouvindo o Xadrez Verbal pela primeira vez, dá uma olhada no bloco do programa passado. Ah, mas Felipe, vou ter que ouvir o programa inteiro? Vamos lembrar. No site do Xadrez Herbal você tem a minutagem dos blocos, tá? E no perfil do Xadrez Herbal no YouTube, o programa é postado também separado por blocos, tá? Então você pode ver a minutagem e aí você pode ver direto no arquivo do MP3 que você baixou, ou usando o seu agregador de podcast favorito, o seu player favorito, tá? Então tem várias opções. E pra gente fechar esse giro francês, meu caro Matias, agora nesse dia 26 de março, né, nós vamos ter eleições para o distrito de Ariège, tá? Já que a parlamentar Bénédicte Taurine, tá, do França Insubmissa, ou seja, da esquerda radical, a eleição dela foi declarada invalidada, então teremos eleições para o distrito, tá? Para eventualmente ela ser eleita novamente, ou vão refazer as eleições, basicamente isso. Tá? O primeiro turno agora, como eu disse, no dia 26 de março, nesse domingo agora. Da França, meu caro Matias, a gente cruza outro ladeirão, mas no caso os Pirineus, já que nos dia 21 e 22 de março tivemos, né, um voto de desconfiança contra o governo Pedro Sánchez no parlamento espanhol, movido pelo partido neofranquista Vox,
né, são 350 cadeiras, são necessários 176 votos, então, para depor o premier, e tivemos 53 votos a favor, sendo que desses 52 do Vox e um independente, 91 abstenções, especialmente do Partido Popular, que é o partido conservador espanhol, e 201 votos contra, né, especialmente da base do governo, do PSOE, o Partido Trabalhista, né, o PP é o Partido Centro-Direita, o PSOE é o Partido do Centro-Esquerda, também o Unidas Podemos, o Partido da Esquerda Catalã, enfim, diversos outros partidos votaram contra. Então acabou sendo uma moção muito mais simbólica, mas movida, né, pelo extremismo do Vox, que inclusive você estava lendo e vai contextualizar um pouquinho mais. Isso, lembrando que essa é a 6ª moção de censura após a redemocratização e a 2ª nessa legislatura, todas impulsionadas pela ultradireita espanhola. E um dos artífices dessa moção é uma figura assim que tem uma trajetória política que lembra a do Olavo de Carvalho, né? Estamos falando do Ramon Tamames, que durante o franquismo, como estudante e depois como parlamentar, era da oposição, né? Inclusive filiado ao Partido Comunista da Espanha, que passou boa parte clandestino, né? E depois participou da coordenação democrática ali em meados dos anos 70, foi eleito deputado por Madrid em 1977 também pelo PCE, mas ele foi cada vez indo mais à direita, né, se tornando um dos expoentes do conservadorismo na Espanha, e inclusive ele teve uma troca de farpas, né, durante a defesa do Pedro Sánchez, né, no qual ele disse que o Pedro Sánchez estava com tocho de 20 polhos, né? Que seria uma maneira assim que o Pedro Sánchez só fala o que está escrito, né? Que ele não teria a capacidade de improvisar, mas, enfim, como o premier espanhol está se defendendo, né? No caso, eu acho que faz sentido, né? Que ele leve a defesa escrita. E só para deixar claro, meu caro Matias, né, porque eu acabei pulando essa parte antes de você fazer essa explicação, o motivo legal, né, do voto de desconfiança do Vox é que o Vox acusa o projeto de reforma do Código Criminal, né, e a gente já mencionou aqui as questões sobre o projeto de lei, né, do não é não, mas que as mudanças nas leis sobre corrupção e sedição seriam equivalentes, né, a um autogolpe como o do Pedro Castilho, tá? Basicamente dizendo, então, que mudar as regras, né, as leis, as penas para a corrupção e, principalmente, mudar as penas para o apoio a grupos pró-independência, ele estaria fazendo isso para benefício próprio do próprio partido, né, mas o Vox ficou isolado, né, nessa questão, como a gente viu pelo resultado. E só fazendo uma errata, porque eu acho que pode ter dado uma ambiguidade, né, que eu falei que foi a 6ª moção de censura depois da redemocratização e 2 delas foram nessa legislatura. Então, só para pontuar que eu tinha falado que todas foram impulsionadas pela extrema-direita, mas no caso estava querendo me referir às 2 na legislatura do Pedro Sánchez. Da Espanha, meu caro Matias, nós vamos para o Reino Unido, tá? Com 4 notícias. Uma delas é que a ministra, né, do interior, a Home Secretary, a Suella Braverman, ela foi até Ruanda nessa semana para se encontrar com o presidente Paul Kagame para continuarem as conversas sobre, né, aquele plano, né, do Reino Unido de deportar pessoas que entrem de forma irregular no Reino Unido para Ruanda. Tá? Então tivemos essa visita. A gente mencionou no bloco anterior, né, 2 blocos antes, né, que o Netanyahu chegou hoje no Reino Unido, e antes da visita dele, né, nós tivemos uma delegação, né, israelense que foi ao Reino Unido, incluindo o ministro de Relações Exteriores, o Eli Cohen, e que Reino Unido e Israel assinaram um acordo nos ramos de defesa, segurança e tecnologia. E muitos opositores do Reino Unido estão criticando esse acordo, pois ele possivelmente abre caminho
para o uso de softwares espiões fabricados em Israel por autoridades britânicas. Tá? Também o Partido Trabalhista criticou o fato, né, do governo britânico receber o Netanyahu nesse momento em que foram expandidos, né, os assentamentos na Cisjordânia, como a gente mencionou, e também das críticas, dos protestos contra a reforma judicial do Netanyahu. O Rishi Sunak, por sua vez, conseguiu aprovar, né, na casa, né, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Comuns, né, o seu plano para a fronteira na Irlanda, né, o seu plano de Windsor. Foi aprovado por 515 votos a 29. Tá? O detalhe é que, dentre os 29 que votaram contra, 22 eram conservadores, tá? Incluindo Boris Johnson, Liz Truss, tá? E Priti Patel. A Liz Truss, eu não sei qual foi o voto da alface. Tá? Então quer dizer que o acordo agora vai para frente, Felipe. O Rishi Sunak resolveu o Brexit, grande vitória para ele? Não. Um efeito sonoro daquele trombone, assim, sabe? Porque o Partido Unionista da Irlanda do Norte, o DUP, né, o Partido Unionista Democrático, disse que vão votar contra, né, o acordo, mesmo tendo o freio de Stormont, e o acordo precisa ser aprovado também pelo Parlamento da Irlanda do Norte. Tá? Então, se o DUP, que foi aliado do Partido Conservador, né, no governo da Theresa May, né, no segundo momento do governo da Theresa May, já que os conservadores não conseguiram maioria, então, se o DUP votar contra no Parlamento da Irlanda do Norte, o acordo, não sei, vai ficar um limbo jurídico. Tá? E uma notícia violentíssima, absurda, tá, nessa semana, no Reino Unido, foi que dois idosos, um homem de 82 anos e um outro homem de 70 anos, um em Londres e outro em Birmingham, eles ambos muçulmanos, tá, dois senhores muçulmanos, eles foram incendiados, tá, tacaram fogo neles ao saírem de uma mesquita, tá? De mesquitas, né, nas suas duas cidades. E as autoridades britânicas, a polícia britânica, mais especificamente a West Midlands Police, deteve um suspeito de 28 anos de idade, chamado Mohamed Abkar, tá, que teria usado um spray com alguma substância inflamável, tá, para incendiar essas pessoas. Tem imagens de câmera de segurança que, assim, são fortes, tá? Não recomendo que assistam, tá? Porque, assim, dá uma agonia gigantesca, tá? E, inclusive, os dois homens sofreram ferimentos muito graves. Um deles corre risco de morte, o outro, ele está hospitalizado, mas vai sobreviver. E as autoridades britânicas anunciaram que o suspeito, ele será investigado por terrorismo, e que ainda não está claro as motivações do homem em realizar esses ataques. Isso vindo do comunicado da polícia. Então a gente ainda não sabe direito quais foram as motivações desses ataques. Tá? E finalmente, meu caro Matias, uma notícia europeia, digamos assim, né? Eu recomendo que leiam, tá, a matéria do nosso querido Jamil Chad, né, São Paulino, chamada Texto Sigiloso Vaza e Revela Exigência da União Europeia para fechar acordo com o Brasil, já que ele aborda, né, o vazamento desse texto que foi feito nessa quinta-feira, dia 23, por entidades, por grupos verdes europeus, né, falando que a Europa exige que o Brasil se comprometa a deter e reverter o desmatamento e cobrar medidas sociais de direitos humanos para aprovar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Tá? Então deem lá uma olhada na matéria dele e já falamos aqui, queremos um dia trazer o Jamil aqui, o Jamil Chad, né, para bater um papo e o Matias falar com ele sobre São Paulo.